Sabe? E aí eu botei o título, Unânimes no Poder do Espírito. O Espírito Santo me perguntou, Isaac, cara, vou enlouquecer vocês, já que ele me enlouqueceu, eu enlouqueço vocês também. Ele fez assim, Davi poderia não ter dançado daquela maneira quando estava carregando a arca? Davi estava carregando a arca, eu falei harpa errado, ele estava praticamente nu, né, dançando daquela maneira lá. Aí eu parei assim, o Espírito Santo me perguntou de novo. Ele fala comigo quando eu estou lavando a louça, eu preciso lavar a louça mais vezes. E Ana, quando parecia bêbada, ela poderia não ter parecido bêbada? Não ter ficado daquela maneira toda doida? Aí eu respondi assim, para o Espírito Santo, sim, claro. O Senhor diz que é um culto racional. Aí o Espírito Santo virou para mim e ele disse, sim, é verdade, é racional, mas isso não impede de se deixarem ser conduzidos pelo meu poder. E aí eu tive um boom na cabeça e vim para cá. Porque eu quero começar o culto dizendo isso, pois em algum momento confundiram a ação do Espírito Santo. Pena me mandou uma postagem mais ou menos sobre isso. E para confirmar o que eu vinha trazer aqui. Confundiram essa ação, esse mover. Tem um pastor que fala muito em línguas, que é o pastor Luciano Subirá. Ele tem até um livro sobre línguas. Ele fala muito no Espírito. E ele fala muito no Espírito em línguas. Aí disseram para ele assim, Abraão, pastor, é assim mesmo, né? O Espírito pega a gente não consegue controlar e sai falando em línguas. Aí ele disse assim, ele respondeu bem calmo e racional e fez assim, não é assim. Você consegue não falar. Você tem um controle. Você é racional. Mas a pergunta é, por que eu me prender? Se eu estou reservado com o Pai conversando, e veio essa vontade tremenda de começar a conversar em línguas estranhas, por que não fazer? Pular, dançar, cair no chão rolando. Tudo isso pode ser manifestação do Espírito Santo, sim. Se ele chegou com o teu poder, te encheu numa alegria e você está com vontade de chorar, de dançar, de pular, de cair no chão, faça isso. Não tem problema. O problema é quando pegam isso e diz que é regra. E aí começam as heresias, aí começam as blasfêmias e viram um culto irracional, exageros e heresias. Você pode bem até voar aí se o Espírito Santo quiser, e eu creio nisso. E o Espírito Santo, alguém duvida que o Espírito de Deus não tenha esse poder de fazer Ben e Jorge voarem? Tem. A gente só pede para não deixar Jorge cair de vez, né? Está devagarinho no lugar de novo. Então, por que eu abri assim, Natália? Porque eu quero deixar claro aqui que as manifestações do Espírito que eu vou expor, sendo minhas ou dos apóstolos, são algo que não são regra. E ele pode se manifestar de qualquer maneira. Porque quando o Espírito quiser te pegar, deixa ele te pegar. E não tenha medo de parecer uma criança. Porque o reino de Deus é delas. Sabe? Eu nem vou pregar hoje. E vocês vão ver que não será uma pregação. Eu trouxe no outro culto. E foi assim que eu fiz a chamada desse culto. Isso é uma continuação do outro. Uma continuação poderosa, porque eu trouxe o Espírito Santo salvatório. Eu trouxe o Espírito Santo como Paracletos, aquele melhor amigo seu, Bena, melhor amigo seu, Abraão, de todos aqui, inclusive meu, que vai ficar com a gente, é uma promessa para sempre. É o selo da nossa salvação. Mas eu quero trazer uma outra visão do Espírito Santo hoje. O Espírito do Senhor, que se manifesta de maneira poderosa. Aí todo mundo gosta, né? Mas Deus só trouxe, provavelmente, é óbvio que tem outros que são exceções,
quem recebe o primeiro, sem precisar ver manifestações e ter experiências com ele. Eu não sei vocês, mas quantos gostam de filmes baseados em fatos reais? Eu amo. Tem um daquele adventista, né, que sobe e pega todo mundo e vem até o último homem. É legal. Quando a gente vê, então, filme cristão, que é baseado, né, é espetacular. É muito bom. Então eu vim aqui trazer uma historinha baseada em fatos reais. O autor é o Espírito Santo. E o personagem principal dessa historinha é o Espírito Santo. Eu escrevi aqui, vou ler bastante e vou terminar o culto. Porque eu escrevi uma historinha mesmo, Isaac. Eu escrevi uma historinha até o fim. E essa historinha, gente, vai mudar a nossa vida para sempre. E vocês fiquem com os ouvidos e olhos espirituais ligados. Porque o Espírito Santo vai passar por aqui, já está passando como em Pentecostes. E vai exalar a manifestação dele nas pessoas que estão aqui unidas. Porque, olha o título, unânimes no poder do Espírito. Nós estamos aqui unânimes, reunidos no mesmo lugar, como foi em Pentecostes, Atos capítulo 2. Vamos para essa história aqui. Ela começa em Atos, capítulo 2, versículo 1. Vocês, eu vou ler muito rápido, sim. Então eu não vou ficar esperando vocês acharem. Mas vocês podem ver no telão que está ali. Pensem espiritualmente, já profetizem, porque logo, logo vai estar lá. Gente, eu quero que vocês, por favor, não percam o foco. De jeito nenhum. Se você está aí assistindo na internet, eu vi que Liane entrou, não sei se ela ainda está, fica aí grudada, porque está participando com a gente. Está no mesmo ambiente, gente. Enquanto eu vou pregando, vão percebendo, vocês vão perder a conta, creio eu, mas vão percebendo quantas vezes eu vou falar a palavra Espírito Santo. Foquem no Espírito Santo, porque Atos 2:1 vai dizer, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Digam comigo, todos. Todos. Amém, é só isso, tá vendo? Não doeu não. A palavra vai dizer que eles estavam unânimes, ou seja, todos unidos para buscar algo. Gente, eu quero que vocês entendam que essa historinha vai ser baseada no Evangelho de Lucas. Eu vou seguir Lucas, só que Lucas era um cara apaixonado pelo Evangelho. Ele escreve o livro de Lucas e ele escreve o livro de Lucas. Escreve, além do livro dele, o Evangelho de Lucas, ele escreve que livro mais? Atos dos Apóstolos. Quem não sabia aqui que Lucas fez Atos dos Apóstolos, não tem problema nenhum saber isso. Isso aqui não é para salvação, não. Lucas também escreve o livro de Atos dos Apóstolos, pelo menos na maior parte do livro. E, gente, vamos começar a historinha, né? Mas percebam algo que eu botei aqui, ó. Em toda a história, eu vou me basear em referências. O que é isso? Provas de que ela é uma historinha real. Talvez eu viaje um pouco por outros autores, eu acho que eu peguei alguma coisa de João e tal, mas só para provar, reafirmar o ponto de Lucas. E aí eu começo essa historinha, onde o personagem era o Espírito Santo. Eu não vou começar com era uma vez nasceu o Espírito Santo, porque ele não nasceu, ele é. Ele é que fez a gente nascer. Mas olha o que fala o título, esse capítulo dessa historinha se chama João Batista. E Lucas 1:11-12 vai dizer, e eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O arcanjo Gabriel vem ao profeta Zacarias enquanto ele estava, como de costume, queimando incenso no templo do Senhor. Aí o versículo 13 vai dizer, Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Cara, o Novo Testamento, entenda que eu estou no livro de Lucas, o Novo Testamento começa assim, Jorge, ele vai ser um profeta e cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Isaac, isso não dá um nó na cabeça de vocês? Você já viu em algum momento? Mães, por favor, venham aqui na frente que eu quero orar por você. Aí a mãe vem aqui com a barriga lá e fala assim, ó,
Filho aí dentro, receba o Espírito Santo. Quem quer receber Jesus aqui agora? Receba o Espírito Santo. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi alguém dizer que dentro do ventre ele já seria cheio do Espírito Santo. E ele fala no futuro, em um futuro que a gente não sabe como isso irá acontecer. E aí Gabriel diz que o espírito e poder de Elias estará sobre ele. Que ele se levantaria para preparar o caminho do Senhor. Ele seria cheio do Espírito Santo, só que desde o ventre. Se eu vir assim, você vai ter um filho, e ele se será cheio por ela. Nunca imagina que vai ser desde o ventre. Ela imagina que ele vai na proporção dos dias, e vai ter um momento que vai ter o chamado dele, que ele vai, mas ela crê na promessa. Mas aqui era uma promessa muito rápida. E aí entra Jesus, Jorge, na historinha. O capítulo seguinte entra Jesus, porque Gabriel então vai para Nazaré para ter outro encontro em Nazaré. Nazaré é uma cidade, uma favela de lá, sabe? Porque é uma cidade tão ruim que dizia assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí ele encontra, repare quem Deus escolhe, né? Aí ele encontra uma menina que tinha um contrato de casamento, praticamente ela era casada com José. Porque entendam como era o casamento, vocês já devem saber, mas eu vou dizer. Tem um contrato de casamento, casada, só que ela está ali se preparando, aí tem aquelas coisas judeus todas, né, que separa os amigos, e ele está se preparando aqui. Então no dia do casamento ele pega Maria, leva para a tenda, para o lugar onde ele mora, e ali ele consuma o casamento, conhece. A Bíblia usa a palavra conhece, tanto que fala que José não conheceu Maria até que nasceu Jesus Cristo. Depois disso, eles tiveram relações. É interessante demais isso aqui, porque Lucas 1,30 vai dizer assim: mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Gabriel, chega aí, Maria. Beleza? Você vai ter um filho e ele vai ser o Messias. Cara, isso é explosivo, hein, Rose? Aparecer você, Rose. Vamos supor que a gente não tivesse entendido nada de como viria a segunda vida. Você terá um filho e ele será o Jesus que vai voltar. Vai dar uma... Depois de tanto tempo, né, com aquele silêncio, é quebrado com isso. Isso vai dar um nó na cabeça de Maria, cara, porque ela era virgem. Você precisa se colocar na cabeça dessa menina de 14, 13 anos, gente. E aí, então Maria disse ao anjo, como será isto se eu nunca tive relações com algum homem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado, meu amor, Filho de Deus. Por isso, porque o Espírito Santo te envolverá. Porque o Espírito Santo descerá, Jorge? Ele será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo, gente. Vocês percebem? Eu não sei se vocês perceberam, não, do culto passado, que é uma manifestação diferente do Espírito Santo. Não é eu recebo Jesus, eu recebo o Espírito Santo que está selando. Não. Cara, é uma outra manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo envolver com poder. É uma manifestação totalmente diferente. O Espírito Santo virá sobre você e vai gerar o Cristo em você. Eu queria dizer outra coisa. Isabel, sua parenta lá, está num barco parecido. Espírito Santo vai nascer lá, um parente seu, que vai ser cheio do Espírito Santo até o ventre. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Amém. Quantos estão aqui para quando o Espírito Santo quiser falar alguma coisa, dizer, eis aqui o servo ou a serva do Senhor? Vocês que vieram, eu tenho certeza, vocês estão assistindo, eu tenho certeza, e eu oro, gente, para aqueles que não têm esse entendimento.
possa ter um entendimento que nada mais vale diante da voz do Espírito Santo. E eu tenho a certeza que o Espírito Santo é que baixou sobre mim, ou desceu sobre mim, para eu escrever essa historinha aqui. E vai continuar a historinha, porque Isabel recebe a visita de Maria. Esse é outro capítulo desse livrinho. Maria soube que Isabel ia gerar um filho, e que seria cheio do Espírito Santo. Mas percebo que ninguém explicou para eles, nem para a gente, como isso ia acontecer. João não nasceu cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não englobou ele, ela, para nascer João, como fez com Maria. Ele nasceu normal, no pecado. Homem e mulher. Não no pecado porque eles estavam em pecado. No pecado porque a gente já estava condenado ao pecado desde Adão. Não teve a manifestação do Espírito Santo. Aí Maria vai fazer uma viagem, não sei, mais ou menos 3, 4 dias. Sai lá de sua favela e entra na casa de Isabel. Aí Lucas 1, 41 vai dizer: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança, percebam gente, isso aqui, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Cara, a Bíblia diz que Maria entra e saúda aquela casa. Eles estão lá na boa, esperando o filho Jorge. Maria vem. Eu sei que eu não tenho um andar de Maria, mas ela vem. Provavelmente é o que ela falou. Shalom. Quando ela entra naquela casa, uma moradora do subúrbio, mas cheia do Espírito Santo. Ou seja, ela tinha o Cristo dentro dela. Quando ela abre a boca, Shalom, o Espírito do Cristo vai em Isabel e batiza o Espírito Santo. Ele batiza João na barriga da mãe. Maria fica doida. Isabel fica doida. Maria começa a cantar e o menino batizado com o Espírito Santo começa a chutar e bater dentro do ventre da mãe. Porque uma mulher cheia de Cristo, cheia do Espírito Santo, saudou. O Espírito do Cristo batizou João no ventre. E ali se cumpriu, ele ficou cheio do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, cara. Ah, cara. Isso porque uma mulher, preste atenção nisso aqui. Isso porque, Jorge, uma mulher que estava presente no culto, saudou uma outra mulher que também estava presente no culto, carregando a palavra do Senhor. O pastor está aqui carregando a palavra do Senhor, está no culto. Vocês estão ouvindo a palavra do Senhor, estão no culto. Então, quando eu falo Shalom, o Espírito Santo passeia em todos vocês e batizam todos aqueles que desejam. Ai, meu Deus, se muitos entendessem o que é o reino, cara. Se muitos entendessem que a verdade é o que a gente não vê. Meu Pai, tem misericórdia de nós. O Espírito de Cristo que estava em Maria veio sobre Isabel e batizou João. Virou um culto pentecostal. E naquele dia nasceram as primeiras mulheres do coque, Isabel e Maria. Brincadeira essa parte. Mas foi um rebuliço naquela casa, e a palavra de Lucas, capítulo 1, diz isso claramente. E aí eu vou falar agora do próximo capítulo, que é o ministério de João. Vamos continuar a historinha do autor Lucas. Lucas começa o ministério no poder do Espírito Santo, né? João, me perdoe, e começa a profetizar. Arrependam-se. Olha, João estava cheio do Espírito Santo e começa a profetizar. Arrependam-se. Eu não me atrevo a acrescentar quase nada nessa historinha. Eu quero que o Espírito revele a vocês. Arrependam-se porque Deus, o reino de Deus está chegando. Arrependa-se porque o Messias está próximo. Gente, o Espírito sobre João, Abraão, é algo tão poderoso, gente, que as multidões vinham movidas pelo Espírito que estava sobre João. Cara, isso nos ensina muita coisa na vida, porque
as multidões têm que vir para cá, Pai Sem, pelo Espírito, e não porque a gente quer a cadeira cheia. A gente tem que ver pelo Espírito, e não porque o Maurício faz milagres. Ela tem que vir porque a gente está cheio do Espírito Santo, pregando a palavra, arrependam-se, e o Espírito Santo traz todos aqueles que querem se arrepender. A gente precisa continuar no caminho conduzido pelo Espírito do Senhor. Os caras vinham para a igreja de João por causa dessa pregação de arrependimento. Vocês conseguem imaginar isso? Eles vinham só para se arrepender dos seus pecados e serem batizados. Ah, meu irmão e minha irmã, eu me envergonho de mim mesmo, sabia? Quando eu leio isso, eu me envergonho de mim, porque eu preciso buscar mais o Espírito Santo e atrapalhá-lo menos com meus desejos. Como é que eu não vou sentir vergonha de mim quando eu vejo um cara, Jorge, que está lá comendo frutas silvestres, comendo inseto, vestindo pele de camelo, e ele não se corrompe porque é cheio do Espírito Santo? Quem é cheio do Espírito Santo não se corrompe. E dizendo, arrependa-se. E a galera da multidão vinha para esse culto, trazida pelo Espírito, só para se arrepender e ser batizado. Meu Deus, cara. João não se vendia ao sistema. Percebam a parte da pregação de João. Olha que lindo. João 3, 10 a 14. Lucas, né? Então as multidões perguntaram a João, o que é que devemos fazer? E aí, me ensina aí o que a gente deve fazer agora. Olha para aqui, Isaac. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos, cobradores de impostos, chegaram para ser batizados e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? Aí ele respondeu, não cobre mais do que o estipulado. Olha como é simples, né? Vamos lá, o que o Espírito Santo faz na pessoa. Também soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E eles disseram, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, e contentem-se com o salário que vocês recebem. A igreja fica rapidinha vazia, né? Estamos no caminho certo? Aí Lucas vai dizer que um dia, estou na historinha, João está ali no Jordão e quem aparece? Jesus. João tratou de explicar a todos. Eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de derramar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Entendam, o fogo é um sinal de purificação e sinal de juízo. Jesus batizaria com Espírito Santo e com fogo. Aí Jesus é batizado, porque é só uma história, eu não preciso entrar em detalhes, e João vai dizer, esse é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. O que João está dizendo é, esse é o Cordeiro de Deus, profetizado em Gênesis 22, com Abraão. Né? Isaac está lá, né, se sentindo a carne que vai entrar na churrasqueira, porque Abraão tinha a churrasqueira, tinha um carvão, acendeu o fogo, quando Isaac olha, cadê a carne? Sou eu! Aí ele pergunta a Abraão, e aí, velho? E agora? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá o cordeiro. A palavra foi lançada naquele dia sobre a criação. E aí João aponta para Jesus e diz assim, está aí, esse é o Messias, o Cordeiro de Deus profetizado na criação. Cara, velho. E aí entra o ministério de Jesus, perceba que a historinha vai tomando um rumo. Jesus é batizado, o céu se abre, não é isso? E a voz do Pai é ouvida. Mas olha que interessante. E o poder do Espírito Santo desce sobre Jesus naquele dia. O mesmo Jesus que já havia sido gerado pelo Espírito Santo.
A palavra diz que o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba. Forma. O ministério público de Jesus só é inaugurado quando o Espírito Santo desce sobre ele. Jesus vai começar o ministério e a primeira coisa que acontece, descrita em Lucas 4, é: vou começar a falar em línguas. Vou profetizar. O Espírito desceu em mim, vou começar a rodopiar. Vou ficar rico. Eis que o Senhor disse. Ele foi, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Foi o que o Espírito Santo fez? Levou. Olha o sinal do batismo do Espírito Santo aí. Pegou e levou o Filho de Deus para o deserto para lutar um MMA com Satanás. Bacana, né, velho? É muito bacana. O Espírito Santo vai levar Jesus para o deserto, porque o Evangelho é assim, meu irmão e minha irmã. É preparação, é santificação, é fortalecimento, é renúncia das coisas terrenas para poder comer o pão que caiu do céu. Porque esse é o mais importante que a gente pode ter no batismo do Espírito Santo, de poder. A primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer é levar Jesus para o deserto. Vocês conseguem compreender essa bênção, gente? Você consegue compreender essa bênção, que a primeira coisa que o Espírito Santo faz é levar Jesus para o deserto? Quantos querem ser guiados pelo Espírito Santo aqui? Aleluia! Assim mesmo, glória a Deus, velho. Vocês estão retados mesmo? Ele se alegra agora nesse momento? Não, gente. O Espírito Santo leva esse Jesus aí. Aí Jesus ganha a briga no MMA logo no quarto, foi algumas tentações de Satanás, depois teve 3 pesadas, né? E aí Jesus venceu a guerra. Agora, olha o que a palavra vai dizer. Ele sai do deserto, no poder do Espírito Santo, e os anjos o serviam. Vale a pena ser fiel. Saia do deserto fortalecido, porque os anjos de Deus nos servem. Cara, meu Deus, velho. Eu estou interrompendo muito minha historinha, mas vou deixar também o Espírito Santo falar. Aí Lucas 4,14 vai dizer: então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. Quer o Espírito? Aceite ser guiado por ele, mesmo quando envolver renúncias e deserto. Porque é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo te tira de um lugar para o outro, e não precisa ser sobrenatural, não. Você vai sentir uma vontade imensa de ir lá. Mas vale a pena. Porque todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus. E na primeira pregação, Bena, registrada por Jesus, em Lucas, ele vai entrar numa sinagoga. E no momento de compartilhar o trecho, gente, Jesus abre o rolo do profeta Isaías. E aí, né, vai ler a parte do Isaías 61 que diz assim: o Espírito do Senhor, não vou pregar sobre nada disso, eu vou contar a historinha. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. O Espírito do Senhor desceu sobre Jesus. O Espírito do poder desceu sobre Jesus. Ele está falando sobre mim. O Espírito Santo não já estava dentro dele? E que Espírito é esse sobre ele? O Espírito do Senhor veio sobre Jesus, está sobre mim, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tudo o que Jesus ia fazer a partir daquele momento era baseado nessa profecia. Eu sei que tinha muitas profecias, mas tudo o que ele faria no ministério dele era guiado por essa profecia, o serviço, o ministrar, como lidar com pessoas. E fechando o livro ele diz: hoje se cumpriu a escritura que acabam de vir. Ei, a profecia se cumpriu. O Messias chegou. Eis-me aqui. Eu vim para ser um instrumento divino da manifestação do Espírito Santo na terra. Cara,
A cada 50 anos, eu já expliquei o jubileu, que ele fala o ano aceitável do Senhor, as dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertos e tinha mais coisas. E ele estava dizendo assim, ó, chegou a hora. Chegou a hora. Até quando você vai continuar escravo, meu irmão e minha irmã? Ele veio para libertar. Até quando você vai ficar escravo e dando brecha para Satanás? Até quando você vai ficar escravo do inimigo? Até quando você vai ficar escravo da sua carne? Escravo do seu pecado? Quando Jesus veio para fazer a obra do Espírito Santo, que é nos libertar de nós mesmos, da nossa índole caída e desse mundo. Meu Deus, cara. Eu vim para manifestar a unção do Espírito Santo sobre a criação. Eu vim para manifestar a descida do Espírito Santo sobre vocês. Eu vim pregar o Evangelho. Eu vim para libertar vocês do império e transportá-los para o reino do meu Pai. Cara, eu não sei vocês, mas essas palavras soam para mim com uma tranquilidade de entendimento. Porque o Espírito confirma. A gente tem que viver o reino do Pai que o Espírito libertou. E aí Jesus começa a pregar. E começa a destruir as obras do diabo. Ele começa a se mover com graça e poder do Espírito Santo. Aí ele nos chama, continuando a historinha. Ele nos chama para continuar o mover no poder da graça do Espírito Santo. O trabalho é nosso. Do mesmo Espírito Santo. E onde Jesus ia, a unção que nele estava, transbordava, afetava, transformava. Ei, onde uma pessoa cheia do Espírito Santo anda, tem que transbordar, tem que afetar. Meu Pai, cara. O próximo capítulo, discípulos. Cansaram não, né? Tem uma historinha ainda até ele voltar. Aí ele chama os discípulos. Olha que interessante, que eu estava vendo aqui que a cabeça fala. Né? Jesus chama pecadores para serem discípulos. Convida os discípulos para serem seus amigos. E no final envia seus amigos para serem suas testemunhas. Tudo começa com os pecadores. Jesus sobe na cruz, Jesus morre. Eu falo ele sobe na cruz porque foi um querer dele. Ele é posto na cruz, ele morre. E vocês sabem da história, ele é sepultado. Mas no terceiro dia, o Espírito, o mesmo fôlego de vida que pairava sobre Adão, foi lá e trouxe vida a Adão, trouxe vida a Jesus. Entra no sepulcro e ressuscita Jesus. E o Deus homem ressuscita. Preste atenção aqui. Jesus está vivo pela obra do Espírito Santo. Você sabe que Jesus não é um fantasma, né? Você sabe que Jesus não é um fantasma? Parece uma piada falar isso. Você sabe que Jesus não é um fantasma, né? Que ele está vivo. Eu vou dizer, a maioria dos crentes tratam Jesus como fantasma. O que é que estou vendo ali? Será um fantasma? A maioria trata Jesus como fantasma. Porque se tratasse Jesus como Deus, homem, como alguém que ressuscitou, como alguém poderoso que está aqui entre nós, não faziam um pinguinho das coisas que fazem e não tem fé. E não leva a vida conforme quer. Porque se confiasse nisso, tem o chamado de Jesus sobre as nossas vidas. Jesus é o Deus encarnado, o Deus que se fez carne e osso, que se alimenta e bebe. E aí, em João 20, Jesus entra e os discípulos estão com medo. Vai ficar poderoso isso aqui antes de terminar. Jesus entra numa casa, todo mundo reunido, unidos, e Jesus entra e sopra sobre eles. Recebam o Espírito Santo. Aqueles homens estavam mortos em seus delitos. Eles não tinham Espírito Santo.
Estavam mortos em seus delitos e pecados, eles eram escravos da morte, mas naquele dia o Senhor libera o fôlego de vida sobre eles e eles são regenerados. Aí Jesus vai dizer: assim como o Pai me enviou, olha a ação do Espírito Santo, eu vos envio. Então a gente está aqui para quê? Por quê? Porque a gente foi enviado por Jesus. Vocês se dão conta disso, né? Por que Jesus nos envia? Por causa da promessa do jubileu. Ou você acha que o trabalho de Atos parou em Jesus? O trabalho do jubileu, cara, você está aqui, você foi cheio do Espírito Santo para libertar os escravos do pecado, para dar vida às pessoas que a gente está virando a cara, para transformar vidas e continuar o cumprimento do jubileu. Meu Deus, cara, o Pai me ungiu com o Espírito para fazer algo. Eu vos unjo para fazer algo também, não para ficar parado. Eu vos unjo vocês para anunciar, vão a todas as nações e façam discípulos. Vai perguntar na linha evangélica ou católica ou qualquer outra se eles estão fazendo discípulos ou se estamos vivendo para nós mesmos. Não se corrompam, se desviando dessa missão. Aí a gente entra em Atos, e agora Lucas continua, só que agora no livro de Atos. Aí Jesus que falou assim, vão e façam discípulo. Aí Jesus, para dar um nó na cabeça de quem não tem o Espírito Santo, vai dizer, espere. É para ir ou para esperar? É no tempo de Deus, nem tudo que Deus fala para hoje, às vezes você tem que esperar. Ele fala, mas esperem porque está faltando algo, eu vou reformular, esperem porque está faltando tudo. Vocês precisam receber esse tudo antes de irem. Eu não vou entrar na pessoa indo para outro caminho, não. Aí eles vão a um lugar chamado cenáculo. Cenáculo significa lugar alto. Não sei se vocês sabem, muitos sabem. 1 Coríntios 15, 6 vai dizer, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Gente, quem está escrevendo isso aqui é Lucas, tá? Ele está falando, alguns ainda vivem, alguns que estavam lá em Atos 1, ainda vivem até o dia de hoje, não é que vivem aqui, não é Jesus que está falando isso não. Paulo diz que Jesus aparece para mais de 500 irmãos, fala assim, mais de 500, mas para facilitar um cálculo que vai mudar a nossa vida aqui agora, eu vou considerar 500 só. Tinham 500 pessoas lá. Imagine, Jorge, hoje vai ter uma conferência, foram 500 pessoas, quem é o preletor? Jesus, ressurreto. É forte, né, velho? Assunto, reino de Deus. Preletor, Jesus, ressurreto. Aí os discípulos sabem que teriam, que esperar por algo, num período de mais ou menos 10 dias. Porque vocês calculam assim, 50 dias menos 40 que ele apareceu, mais os 50 que era do Pentecostes, vai dar 10 dias que eles teriam que esperar mais um pouco para vir o Pentecostes. Olha o que eu vou dizer aqui, gente. Imagine que tinham 500 pessoas que ouviram o Deus encarnado ressurreto. Mas no dia que o Espírito Santo desceu, tinham 120. Jorge, Jesus pregou, tinham 500 pessoas. 10 dias depois ia ter outro culto, só foram 120 pessoas. A pergunta é, cadê os outros 380? Preferiu ir malhar, preferiu trabalhar, preferiu ir para o aniversário, preferiu descansar, preferiu sair com os amigos, viajar, estavam cansados. Agora é a hora que muitos vão se irritar comigo, por falar a verdade. 500 ouviram Jesus pregar. 120 foram no outro culto. E 380 foram cuidar de suas vidas. Porque muitos serão chamados, mas para o céu
só vai uma minoria. Você faz parte dessa minoria? Porque se não faz, é hora. Ah, meu irmão, e sou eu que vou convencer vocês a estarem aqui para serem cheios do Espírito Santo? Muitos não estão entendendo o que significa, mas quem perder a sua vida por amor a mim, esse ganhará. É paulada. Não tem problema que se irrite comigo, não. Antes estão se irritando com a palavra de Jesus. Aí eles estavam lá reunidos, né? Cenáculo, já falei, nesse lugar, eles estavam unânimes. Repito para você mesmo, em voz baixa aí, unânimes. Um só coração, uma só mente, uma só fome, uma só oração. Senhor, todo mundo cumpre as promessas em mim, cumpre a promessa do Pai em mim, envie o que o Senhor prometeu, envie o Espírito Paracletos, todo mundo num só, gente. Aí Lucas 11 vai dizer, ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará ao Filho, Espírito Santo aos que lhe pedirem. Olha o pedido de quem quer Jesus faz, de quem está cheio do Espírito Santo. Enche com teu Espírito Santo. E aí em Atos 2, eu já estou indo para o final, a gente sabe o que aconteceu. De repente, no dia de Pentecostes, o pau quebrou. Eita glória! Eles estavam reunidos e a tempestade do céu desceu. Cara, meu Deus, velho, isso aqui é tremendo. É tremendo. A tempestade que estava ao redor do trono desceu e encheu aquela sala. Ventos, fogos, e a palavra diz que todos estavam lá presentes, foram cheios do Espírito Santo. Todos os que estavam lá presentes eram cheios do Espírito Santo. Todos que estavam lá reunidos, unânimes, numa só oração, num só coração, num só Espírito, foram cheios do Espírito Santo. E o povo que se diz de Deus não consegue nem estar reunido, quanto mais está numa só oração. Não tem problema que fique irritado comigo, eu quero agradar o Pai. Meu Deus. Começaram a proclamar. Olha, Isaac, eles ficaram cheios do Espírito Santo e novamente começaram a proclamar as grandezas de Deus. Em língua de fogo, e todos entendiam no seu próprio idioma. Quando estamos cheios do Espírito Santo, é isso que a gente proclama, meu irmão. Você sai e vai proclamar o reino de Deus. Se estão proclamando outra coisa, o reino é dos homens, não é de Deus. As multidões estão... E aí as multidões todas são atraídas, né? Vem todo mundo achando que estão bêbados, que nem Ana. Por quê? Por que as multidões foram atraídas? Porque a multidão gosta de espetáculo. Multidão não está vendo o segredo que está lá dentro, não. Impelidos pelo Espírito Santo. A multidão quer espetáculo. Ela quer isso. Eu digo, viu? Se hoje o Espírito Santo fizer maravilhas aqui, no outro culto, está lotado. Porque a multidão gosta de espetáculo. Só não percebem que a manifestação do Espírito de Deus ocorre. E ocorre muito aqui. Não percebem porque o Espírito que eles têm não é o de Deus. O Espírito Santo não se manifesta sempre da mesma maneira, não. Às vezes ele está se manifestando aqui e a gente está se quebrando todo por dentro, olhando para a gente, sentindo vergonha da gente mesmo, olhando para a gente, estando arrependido. No outro dia a gente chega em casa e quer mudar toda a nossa vida. Isso porque você saiu desse culto cheio do Espírito Santo de Deus. Ai, como eu sei, como eu estou sendo transformado com vocês, pelo poder do Espírito Santo. Pedro, então, se levanta, explica o que está acontecendo em Atos 2,16, ele fala assim, mas o que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Vejam, filhos, jovens e velhos,
toda classe. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e debaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Gente, o que ele está dizendo é que o Espírito Santo está se manifestando e vai se manifestar sobre todos os povos, sobre todas as nações, sobre todas as idades, sobre todas as classes sociais. Ele vai levantar um povo profético na terra para levar a palavra do Evangelho em todo canto. Os que não se corrompem, os que se enchem do Espírito Santo para proclamar o Evangelho. Não o circo, o Evangelho. Para isso que a gente é cheio do Espírito Santo. Todo mundo deveria ser cheio do Espírito Santo, porque essa é a vontade de Deus. Aí, próximo capítulozinho pequeno, igreja. Eles começam a pregar sinais e maravilhas, e a igreja vai crescendo. E aí acontece que Pedro é preso. Por que Pedrão é preso, gente? Assim, olhando a grosso modo, porque ele foi inventar de curar o paralítico lá, o coxo, na porta da igreja lá de Formosa. Mas a gente sabe que é porque ele andava no caminho. E aí, bichinho é preso. O mesmo sinédrio que prendeu Jesus, prende Pedro. E aí, o interessante, Isaac, olha que tremendo. Ele ameaça Pedro de morte. Isso que eu vou falar aqui, velho, é um turbilhão. Nós vamos te matar se você continuar com isso aí, Pedro. E assim, e aí, Pedro? Nós vamos te matar se você continuar com isso aí. Pastor, nós vamos sair da igreja se você continuar pregando isso aí. Eu vou parar de dar o dízimo se você continuar pregando isso aí. Nós vamos deixar, viu? Vai ficar sozinho, viu? Essa palavra está ofendendo muito, viu? Oh, meu irmão e minha irmã, o que eles não sabem é que eu sou cheio do Espírito Santo e antes eu temo o Senhor do céu e não o povo da terra. Aí Atos 4:19 vai dizer: mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus. Ouvimos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Só consegue ter uma coragem dessa diante de poderosos quem está cheio do Espírito Santo. Esse é o discurso de alguém cheio do Espírito Santo. Venho eu, por acaso, querer agradar a homens? Se eu quisesse agradar o homem, eu seria o mais dos miseráveis. Aí, gente, começa a perseguição, né? Mas tem um texto em Atos 4 que mexe muito comigo e vai mexer com vocês. Eu estou continuando a historinha. Depois deles serem ameaçados de morte, eles novamente se reúnem como igreja. Quero deixar isso claro aqui, cara. Todas as vezes, eles se reúnem como igreja. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não vão na igreja, não. Ô, camarada, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, não. Ele habita em nós. E é por isso que a gente se reúne aqui dentro, para transformar isso em igreja. Se a gente se reúne na praia, a gente transforma a praia em igreja. Se a gente se reunir no monte, o monte vira igreja. Se a gente tiver todo mundo num canto, esse canto é igreja. Agora, olhe bem, olha isso aqui, Eula. Agora, Senhor, olha para as ameaças dele e concede aos teus servos, está em Atos 4:29 isso. Olhe, Senhor, para as ameaças dele, como Ezequias fez ali na parede, né? E concede aos teus servos que anunciem a tua palavra. Olha o que ele pede. Olha as ameaças. Concede a mim que anuncie tua palavra com toda ousadia ou coragem, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Sabe o que eles estão dizendo para Deus? A coisa está feia, Senhor. Estão nos ameaçando. E daí ele faz um pedido: dê-nos coragem, dê-nos ousadia. Ah, meu irmão, você precisa entender que esses eram os mesmos apóstolos que
que estavam cheios do Espírito Santo, em Atos 2, agora em Atos 4, estão tudo com medo. Eles voltaram a orar, pois estavam passando momentos de crise. Eu não consigo compreender, não, Abraão, como é que você está passando esse momento de crise? Você não é um homem de Deus? Meu Deus, cara, dá-nos coragem. Nós precisamos coragem. Ei, não vão gostar de mim de novo, mas não tem problema. Senhor, por favor, meu Pai, eles estão nos perseguindo. Manda matar eles, Senhor. Eu quero morte dos caras. Não pediu para cair fogo sobre os inimigos. Não pediu para ficar com ódio do inimigo. Não pediu para tirar do deserto. Pois quem é de Deus pede é para ficar cheio do Espírito Santo e passar por toda a situação no poder de Jesus. Aí o versículo 30 e 31 de Atos diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Tremeu o lugar onde estavam? Bom, que bom, velho, que a gente compreendeu isso e já desceu para o nosso coração. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com coragem anunciavam a palavra de Deus. O Espírito Santo desceu novamente e eles anunciavam a palavra de Deus. Não precisava de rodopio, não precisava de perelé-piriri. Eles apenas ficaram cheios do Espírito Santo, cheios de ousadia, intrepidez e coragem para anunciar o que deve ser anunciado. Espírito Santo de poder não é uma ação única. Percebe aqui? Se o Espírito Santo desceu sobre eles, por que precisava descer de novo? Vejam só, não estou falando do selo do Espírito Santo, que foi do culto passado. Ah, meu Pai, enche essa congregação, Pai, com essa coragem e sabedoria, para que a gente possa enfrentar aqueles que nada querem com teu reino, porque está difícil. É uma experiência contínua. O que aprendemos com o que eu disse é que enchimento do Espírito Santo não é uma experiência única. Pastor, como é isso? Então são dois espíritos, o cara vai perguntar a Deus no dia que você morrer. O que eu sei é que Deus se manifesta no poder dele e nos enche com o Espírito do Senhor. E eu sei que aquele que recebe Jesus tem o Espírito Santo dentro de si. Mas vem um poder sobrenatural que enche, enche, enche e transborda todos aqueles que pedem o Espírito do Senhor. Sabe o que cremos, gente? Você fala assim, pastor, eu sou cheio do Espírito Santo. Olha, há 5 anos atrás, eu fui pego na sala e comecei a falar em línguas e não parei. Pode ser manifestação do Espírito Santo. Não estou falando o contrário. Vamos supor que foi verídico. Estava lá, cheio do Espírito Santo. Mas o que a palavra diz, meu irmão, é que é uma experiência constante, é um estilo de vida. É todo dia de manhã, se ajoelha no chão, Senhor, me enche do Espírito Santo. Não há melhor pedido para fazer. Senhor, me enche do Espírito Santo de sabedoria, é dom de Deus. Me enche do Espírito Santo de amor, é dom de Deus. Me enche com temor, é dom de Deus. Mas a gente não quer não, a gente quer pedir dinheiro, quer pedir profecia, quer pedir tudo quanto é coisa, menos o enchimento com os dons que o Espírito Santo se alegra em nos encher. Esses caras que ficaram cheios do Espírito Santo, é o que a historinha diz, e começaram a proclamar, estavam agora com medo, pedindo coragem, e Deus se manifestou enchendo-os de novo com o Espírito Santo. Teve uma hora que eles estavam em momento de crise. Não preciso nem perguntar, né? É isso aí. A crise baixa, daqui a pouco vem um telefonema, uma mensagem de algum de vocês aqui, que eu sei que todos me amam. Aí quando eu olho o celular, e aí, pastor, tá tudo bem? Então dá vontade de dizer, não estava até agora não, mas agora que eu recebi essa mensagem de vocês, eu me enchi de novo. Oh, meu Deus, cara. Eles voltaram a se reunir. Se reuniram. Vieram aqui congregar.
E a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre eles de novo. A gente está aqui hoje e o Espírito Santo está sendo derramado sobre cada um de nós de novo. E eu não duvido. Se começar a voar, deixe voar. Começar a falar diferente, fale diferente. Começar a sorrir do nada, sorria do nada. Chore. Deixe o Espírito Santo, porque aqui a gente está num ambiente não de julgamento, mas de irmandade. Eles voltaram a orar, porque estavam passando um momento de crise. Dá-nos coragem. Precisamos de coragem. O versículo 31 vai dizer: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com coragem anunciavam a palavra de Deus. Às vezes pergunta, né? Por que você está forte, pastor? Por que você não tolera o que a Bíblia não ensina? Por que você é assim quando se trata da palavra de Deus? Porque eu digo, né? Cara, não tem um problema que discordem de mim. Eu só quero que vocês provem isso na palavra de Deus. Não na letra, na palavra de Deus. Se vocês provarem na palavra de Deus, eu vou ter muita alegria de dizer: cara, hoje eu fiquei mais sábio. Amei muito. Mas por que você é assim? Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês, olhando para a internet também. Eu sou assim porque eu me reúno com vocês 3 vezes por semana. Eu sou assim porque eu me reúno com minha esposa em casa todos os dias, a todo momento. E a gente sempre pede: nos encha com o Espírito Santo. Eu sou assim porque eu busco viver, eu fiz como falei essa palavra agora e já esqueci, como estilo de vida, viver o que Jesus me ensina. E aí, meu irmão, eles me enchem de coragem, de intrepidez, para pregar sem medo o Evangelho, mesmo que isso gere ódio de alguns na minha pregação. Às vezes ódio pode ser uma palavra forte, mas é um repúdio mesmo. Eu sei, eu vejo as caras. Eu sei que muitos têm repúdio. Eu sei que muitos que entram têm repúdio também. Mas eu não levo para o meu coração, porque antes eles têm repúdio pelo quê? Pela palavra de Deus. Não é por mim, é pela verdade. Pelo próprio Cristo. Ai, cara, nós queremos orar aqui por esse derramamento do Espírito, viu? De uma forma racional para quem realmente o deseja. E aí, como é a continuação? Eu vou falar uma experiência minha e a gente termina. Primeiro, olha essa experiência. A minha conversão se deu no closet. Aqueles guarda-roupa que você entra no guarda-roupa, né? Não sei que outra forma de descrever. É um quartinho que as roupas ficam tudo penduradas. Eu entrei ali sozinho, há 10 anos atrás. Nunca tinha sido batizado nas águas. Nunca tinha lido a Bíblia. Não tinha nada. Mas entrei. O Espírito Santo no closet desceu sobre mim, sem ser batizado nas águas. Eu fui cheio do Espírito Santo, antes de ser batizado nas águas. Sabe o que fez esse poder? Me fez cair no chão de joelhos, me arrependendo dos meus pecados. Porque eu estava cheio do Espírito Santo. Ali mesmo eu me arrependi. Ali mesmo eu fui levado ao deserto, pela primeira vez, pelo Espírito Santo. Mas o tempo foi passando, e os anos foram passando, e eu esfriei. Como é? Arrependa-se, lembra-te onde caíste. E eu esfriei. Aí eu entrei numa reunião nos Estados Unidos, numa igreja cheia, e aí tinha um cara pregando, e ele pregava daquela maneira, cheio, mas eu não ouvia aquilo, eu achava que era uma palhaçada, a maneira que ele pregava. E aí ele falou assim, depois do culto, tinha mais de 300 pessoas, eu brasileiro, né, ele americano, mas ele não sabia de nada, ele me viu no meio lá de todo mundo e falou, eu só olhando que ele olhava para mim, toda hora durante o culto. No final do culto ele falou assim: você pode vir até aqui? Eu falei: posso. Ele tirou o microfone, o que já deixa menos. Aí eu falei assim: já sei o que eu vou fazer, eu vou botar um pé na frente e vou botar um pé atrás, porque eu já vi esses caras querendo derrubar os outros para dizer que né? Se vier com uma rasteira, eu já estou aqui travado. Ele encostou a mão no meu peito e eu fui arremessado 2 metros. Aí eu falei: deve ter sido meu consciente, coisa da minha alma. Eu levantei e fui de novo. Ele encostou a mão de novo.
profetizou na minha vida algo que ia acontecer, que está acontecendo, e eu voei novamente, 2 metros para trás, porque eu me enchi do Espírito Santo e saí dali com muito temor do Senhor. Muito temor do Senhor, buscando novamente mais a Deus. Por isso que eu falei, as manifestações, deixe com cada um. E aí? Estou aqui no Brasil, reunido com vocês, o Espírito Santo novamente caiu sobre minha vida e de mais algumas poucas vidas aqui dentro. Porque naquela pregação sobre meu amigo Santo Espírito, numa reunião que estávamos todos juntos, e que Jesus era o pregador e eu era apenas o vaso, levando a mensagem, novamente, enquanto eu pregava ali, eu fui cheio do Espírito Santo. Eu vi coisas, eu senti coisas que eu não preciso falar. E eu, enquanto estava pregando, uma vergonha dos meus atos começou a tomar conta de mim. Quando eu soube que o Espírito Santo, quando eu fui cheio do Espírito Santo e ter aquele entendimento novamente que ele era uma pessoa em minha vida, eu comecei a me arrepender, eu comecei a sentir vergonha, um temor ainda maior e uma vontade de ser mais íntimo do Pai, e daquele dia em diante eu disse para ele que eu vou pregar com muito mais ousadia e temor, porque ele me encheu com o Espírito Santo algumas semanas atrás. Não é uma experiência única, é uma busca diária. No último culto, onde os 3 guerreiros do Apocalipse estavam aqui louvando, Abraão, Isaac e Alana, estavam louvando, eu estava ali fora, e eu senti, o Espírito Santo desceu sobre mim e me encheu de uma maneira que eu não consegui parar. A gente consegue, entenda, mas me deu uma vontade tremenda, eu comecei a falar em línguas com o Senhor, só eu e ele, cantando e trocando experiências, e vinha tudo de uma maneira muito rápida na minha mente, e eu estava novamente cheio do Espírito Santo, e depois um temor me aprofundou, uma alegria sobrenatural, e eu comecei a dançar, pular, que minha coluna não doía mais. Eu dançava alegre, eu cantava alegre, a alegria tomou conta de mim. Para que eu me segurar? Porque os outros vão me julgar? Não, eu fui novamente cheio do Espírito Santo. Gente, a gente percebe que é Ele, a gente percebe que é Ele, sabe como? O amor aumenta, o temor aumenta. Sem temor, a adoração não é do Espírito Santo. Sem temor, a adoração é do espírito de Satã. Se o Espírito Santo te encher a ponto de você fazer todas essas coisas e não tiver temor, acredite em mim, não é o Espírito de Deus. É o espírito de Satã ou da sua alma querendo fazer palhaçada nesse neopentecostalismo doente. Mas também ele pode fazer você agir, sendo ele o poder de Deus. Se muitos aqui tivessem noção de como o poder do Espírito Santo desce nesse local, e muitos daqui recebem, porque esse poder é manifestado, gente, através de homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo continua pairando nesse lugar. Mas de todos que ouvem a pregação de Jesus, 500, só 120 voltaram. Isso dá mais ou menos 25%, né? O solo fértil é quantos por cento? 25%. É sim, gente. Essa mensagem é para você que faz tudo menos ir ao culto. Para você que essa mensagem vai chegar algum tempo depois, que pode fazer todas as outras coisas, menos estar junto com os irmãos, recebendo o Espírito Santo, porque todos estão aqui, e o Espírito Santo desceu sobre o local, e você perdeu, assim como Tomé. Como não dar valor a isso, gente? Como algo pode ser mais importante do que isso? Não vão ser cheios do Espírito Santo, não vão experimentar essa vida gloriosa que Jesus tem para dar. Porque a mente não foi renovada, não foi transformada no poder do
Espírito Santo. Ele está aqui pairando sobre as trevas, querendo liberar a sua luz. Libera a sua luz sobre essa treva aqui, meu Pai. Enche-nos com teu Espírito Santo. O problema ou solução é que ele só encontra morada em odre novo, porque ele explode o odre velho. É por isso que às vezes é tão difícil explicar algo simples do reino para pessoas que não se abrem para o Espírito de Deus. Eu não consigo explicar, a pessoa não entende. E eu estou nessa luta aí, há uns 10 anos, outros têm muito mais, e continuo a clamar, todo dia, toda hora, enche-me, enche-me, enche-me com teu Espírito Santo. Declare bem alto agora, declare bem alto, vamos, enche-me, 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 gente. A uma só voz a gente tem que dizer, enche-me com o Espírito Santo, e o Espírito Santo enche esse lugar. Quem sabe disso e quem sente a sua presença, aplaude o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Espírito Santo só trouxe, eu nem vou dizer quem ele queria, quem tinha que vir. Ele queria todos, mas ele não força, mas ele diz o que, Bena? Sai aí, ó, pegue todo mundo que quiser vir, pode pegar os pobres, as prostitutas, os bêbados, os miseráveis, porque os que eu estou chamando não querem vir. Oh, cara, deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo agir. Eu preguei a primeira pregação e eu quero fazer igualzinho, quero chamar Abraão para orar pela gente aqui. E que o Espírito Santo se manifeste nas nossas vidas enquanto ele está orando.